Fala galera, seja bem-vindo ao Cria do Piauí Podcast, a casa do atleta, ex-atleta e personalidades que fizeram a história do esporte piauiense. Hoje, com um convidado especial, e daqui a pouco eu vou falar. Primeiro, patrocinadores. CR Treinamento Funcional, se você quer melhorar sua performance, condicionamento, ter mais saúde, qualidade de vida, aumento da massa muscular, nos procure aqui na região do Disseu, CR Treinamento Funcional. Vai lá no Instagram, segue lá, @CRCT, e lá você vai ter mais informações. RA Fardamentos, o lugar onde você vai encontrar equipes de futebol mais em conta e com melhor custo-benefício. Abadá, coletes, tudo em conta. Também fica na região do Disseu. Chega lá, a entrega é rápida, tá? E, sem mais delongas, vamos falar com simplesmente um medalhista olímpico, um dos poucos piauienses que tem uma medalha em Olimpíadas. Ele começou aqui na região do Grande Disseu e ganhou o mundo. Cláudio Roberto. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Celso. Prazer estar aqui, né? Falar um pouco aí de esporte, de atletismo, né? Falar dessa vivência aí de anos, né? E não tem coisa melhor do que falar daquilo que a gente viveu durante anos, né? Que a gente curte até hoje, em época de Olimpíada, né? Mais importante, né? Show de bola, cara. Pessoal, Cláudio, antes de tudo, cara, eu queria te falar um segredo. Assim que comecei esse podcast, eu visualizei você aqui, dando entrevista, cara. Acho que foi, para mim, tá sendo um momento hoje muito, muito gratificante ter você aqui nesse podcast. Porque quando eu tive essa ideia, eu já imaginava assim, pô, o primeiro cara que eu vou chamar vai ser o Cláudio. Por quê? Porque eu vi o início da tua carreira, pô. Quando eu vi ali você dando os primeiros passos lá na Fundação Bradesco, você treinando ali um pingo da meio-dia, treinando, correndo ali sozinho, enquanto a gente estava no lanche, às vezes estava no almoço. E aí eu saía de lá fora, lá eu te observava, tu correndo lá, treinando, arrancada, treino de tiro, de 100 metros, numa pista que não era adequada, né, da Fundação Bradesco, às vezes não tinha também uma sapatilha adequada, mas estava lá lutando, brigando ali para chegar onde você chegou. Aí eu queria te perguntar, o que você vislumbrava naquela época, com 17 anos, treinando ali na Fundação Bradesco? Ali foi o início de tudo, né? Foi através das aulas de educação física, né? Eu sempre falo que o início tem que ser através da educação física, né? E tive um grande professor, o professor Batista, né? Ele descobriu o atletismo através dele, né? Depois a professora Amparo também, que sempre me acompanhou nas grandes competições, né? E ali, dentre vários valores que ali tinham, não era só eu, né? Tinham grandes talentos ali também, tinha um Daniel Mendes que a gente treinava junto, né? Mas foi ali onde eu comecei, né? Na verdade, eu queria jogar futebol, mas eu era muito ruim, cara. Jogava até no gol. Até que ia razoavelmente bem, né? Mas os esportes hoje em dia é bem seletivo, né? O basquete, o vôlei, você tem que ser alto. E eu baixinho, né? Ia pra piscina, afundava, né? Até que tinha uma boa canhota no handball, mas não tinha jeito. Eu era rápido, né? Eu saltava bem, né? E logo estava me destacando, estava participando aí de jogos escolares, ganhando medalhas, né? E, cara, aconteceu muito rápido ali na minha vida. Descobri o atletismo, em 3 meses eu já estava participando, já era campeão piauiense e já estava indo para os JEBs, né? Isso. E não demorou muito, tive uma participação mediana no JEBs, não fui nem para a final daquele semestre, minha primeira competição interestadual. Mas não demorou muito, voltei e fui para o Campeonato Brasileiro, né? Fui até em Natal, isso com 16 anos, e lá foi onde eu tive meu primeiro título brasileiro, foi o mais rápido do Brasil na categoria até 17 anos, né? Então, ali foi o início, ali foi onde as pessoas começaram a ver um talento em mim, né? Começaram a falar, Cláudio, você tem condições de um dia chegar longe, quem sabe nos Jogos Olímpicos, né? E eu ficava meio assim, será? Né? Aqui no Piauí, será que eu consigo? Treinando aqui, não demorou muito, fui campeão brasileiro juvenil, né? Que hoje é o sub-20, treinando aqui também, né? Então, as categorias de base, na minha época, eu dominei, né? Na prova dos 100 metros. E só que quando chega ao adulto não tem jeito, né? Ou você vai fazer outra coisa, né?
vai estudar, vai fazer o vestibular. Fiz aqui vestibular inteiro, aqui no Piauí fazer na época o vestibular. É complicado, né? Ainda é, né? É complicado. Mas não, veio as oportunidades, né? O esporte abriu portas para mim e logo já estava viajando aí para São Paulo, né? Tive convites e logo já estava indo para estudar, principalmente, fui principalmente devido à bolsa de estudos que eu ia ganhar, lógico, para poder treinar, né? Com treinadores mais especializados, um clube de atletismo, né? Então, aí foi o meu grande início. Mais na frente já conversar sobre como foi a vida dele em São Paulo. E naquele tempo, Claudio, a gente teve uma sorte de estudar na Fundação Bradesco, né? Que tinha uma estruturazinha, pelo menos, né, razoável para a gente acessar todos os esportes, né? E hoje em dia, a maioria das escolas não tem esse acesso. É verdade, e eu sempre falo que eu tive a sorte de estudar numa escola, né, que dava valor ao esporte, né? Então, tal que eu falei agora no início, eu pratiquei praticamente todas as modalidades, né? A educação física funcionava, né? Então, além do atletismo, natação, vôlei, basquete, né? Então, aquela lateralidade que a gente fala na educação física, passei por tudo isso, né? Então, isso com certeza acaba ajudando no atletismo também, apesar que o atletismo é o esporte de base, né? Exatamente. Mas eu acabei participando de todas as modalidades, isso me ajudou muito, mas foi no atletismo mesmo que eu me descobri. Mas eu tive essa sorte de estudar numa escola, né, que dava valor à educação física e automaticamente ao esporte também. E graças também a esse acesso a várias modalidades, que também teve aquela vontade de fazer educação física, né? Que hoje você é formado em educação física, no caso. Sou formado em educação física, né? Sou bacharel, né? Licenciado, tenho pós-graduação em fisiologia do exercício e treinamento funcional, né? Minha área. Então, eu tive essa sorte, cara. Então, eu só tenho a agradecer mesmo aos meus professores, né, que sempre deram esse apoio, né, e sempre deram fizeram com que eu vislumbrasse um dia participar de Jogos Olímpicos, né. Rapaz, naquela época, Claudio, ali no começo dos anos 90, você ali com 16, 17 anos, você imaginar viajar assim, conhecer vários países, ou passar assim, ali só uma aventura, o atletismo, não vou para lugar nenhum. Olha, quando você vê, pô, naquela época fui campeão brasileiro quando iniciei, né? Não é para qualquer um ser campeão brasileiro, né? E se você continua treinando, você sabe que pode chegar longe. Então começou a aparecer o sonho, sim, né? Veio o sonho de um dia eu participar de alguma Olimpíada, né? No caso, a mais próxima para mim seria o ano 2000, né? Porque as seguintes estavam muito próximas, quem sabe um projeto 2000 aí, né? Vou estar aí com uma certa idade, para antes tenho que ir para São Paulo, quem sabe eu não posso participar dessa Olimpíada. E muita gente falava, né? 2000, né? E quem sabe, projeto 2000, né? Então vislumbravam muito essa Olimpíada de 2000. Então isso ficou na cabeça. Quem sabe 2000 em Sydney, na E Austrália, lá né? teve um evento muito importante também, né, em 2000, né, que a gente mais na frente vai conversar o que aconteceu com a carreira do Cláudio nessa Olimpíada em particular. Mas eu também queria saber de ti, cara, com relação assim, qual foi a prova mesmo que foi ali o pontapé mesmo inicial da tua carreira? Qual foi a prova mesmo que foi a mais importante ali no início mesmo? 100 metros, né? 100 Sim. metros, né? Eu era rápido, né? Me aventurei também no salto em distância, né? Até que eu ia bem no salto em distância, mas era muito impacto, né? Muita potência e eu não resistia muito às dores, né? Então, os 100 metros mesmo, né? Gostava de correr os 100 metros, 100 e 200 metros, mas principalmente 100, era campeão estadual da categoria, né? E assim, quando você vai se identificando, porque você está ganhando, né? Você está ganhando, opa, então é aqui que eu vou ficar, estou ganhando. Verdade. Então, para mim, foi os 100 metros. Aí depois né? você migrou pro 4 por 100, né, também, foi o 100, 200, 4 por 100 já é o mesmo, o cara tem que ir de qualquer forma, né? 100, Tipo, 200 metros natural. e o 4 por 100 é uma consequência. Consequência, né? exatamente. Você tem que ir bem na prova dos 100 metros para poder garantir uma vaga no revezamento 4 por 100, né? E 4 por 100 comecei a correr ainda, representando a escola, né? Com os meus colegas, a gente ia bem também nas competições escolares, depois as competições Norte-Nordeste também, a gente chegou a ser campeão Norte-Nordeste de revezamento 4 por 100. Nos 100 metros cheguei a ficar há 15 anos o recorde dos 100 metros na região Norte-Nordeste, né? Campeonato Norte-Nordeste, 15 anos o recorde, depois até que quando bateram, né? Sim.
Mas o início para mim aqui foi essencial, né? Eu Isso. consegui alguns títulos. Eu não conheci, não saí do Piauí, fui para São Paulo e conheci o esporte lá e fui medalhista olímpico. Exato. Não, eu comecei aqui mesmo, né? Fui campeão brasileiro das categorias de base aqui, para depois ir para lá e entrar no alto rendimento propriamente dito. Aí você foi para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, né? Houveram os convites, né? Mais ou menos uns 3 convites, e fui para aquilo que eu achava que seria o melhor para mim. Né? Então, na época, eu fui para o SESI, né? SESI Santo André, depois Lá em Santo André mesmo? em Santo André mesmo, né? Depois fui para São Caetano, participei da equipe de São Caetano, que é uma das melhores equipes do país na época, né? Investiu bastante no esporte. Então, Mas também teve Jaú também? aí eu participei, eu competi por Rio Branco, pelo time do Rio Branco, de Americana. Sim. Né? Eles investiam também. Fui do Flamengo, Ah, do Flamengo Rio de também. Janeiro. Eu não Fui do sabia. Flamengo, fui um ano. Quase deixei de ser flamenguista, porque eles atrasavam o salário, né? Então era complicado, era época ruim do É, Flamengo, né? Mas, lá enfim, não fica ruim deixei de mesmo. ser flamenguista, não, né? Apesar das raivas que os dirigentes me fizeram. Mas nunca deixei de vestir a camisa. Rapaz, até do Vasco eu fui, Até né? do Tinha que ser Vasco, cara. Meu profissional, tinha que ser Deus do céu. profissional. Até do Vasco eu fui. Mas teu coração é flamenguista, né? O coração é todinho flamenguista, né? É, também é isso. E Jaú foi minha casa, na verdade, né? Uhum. Jaú foi onde eu fui morar, né? Quando eu encerrei a carreira, fui para Jaú, no interior de Uhum. São Paulo. Né? Lá eu comecei minha carreira como treinador, né? Eu comandei uma equipe, né? Como atleta não, mas foi como treinador de uma equipe. Lá onde é uma cidade onde eu agradeço muito, né? Porque foi pós-carreira, foi ali onde eu fiquei alguns anos. Certo. Além de Sydney 2000, né, que você foi medalha de prata, a gente vai conversar mais na frente, você foi campeão mundial no 4 por 100 em Paris, não foi? Nós somos vice-campeões. Somos Vice-campeões, que medalhas foi de prata prata. também, né? Uhum. Então foi prata em Sydney, prata no Mundial de Paris. Pô, parece Vasco, só vice, né? É. Mas aqui no atletismo é Mas foi diferente, né? ouro em Santo Domingo, Em foi Santo não? Domingo fomos ouro, né? A gente, Pan-Americano, na República Dominicana, República Dominicana, né? isso, Lá Santo na Domingo. cidade de Santo Domingo, foi É, ouro. foi lá, foi ouro. Né? Mas assim, no atletismo, chegar na segunda colocação, né? Perdendo para os Estados Unidos. Né? Então, são os caras Complicado. que, não, para a gente é como se fosse um ouro, né? Então, só chegar numa final, né? E ainda subir ao pódio, ganhar uma medalha é gratificante demais, especial. Chegou a conhecer ali aquele pessoal ali, o Usain Bolt, aquele pessoal mesmo. Sim, sim, ele estava no final eu estava em final de carreira já, Uhum. já iniciando, né? Sou bem mais velho que ele. Mas cheguei no Campeonato Mundial de Helsinki, na Finlândia, Uhum. né? Foi meu último campeonato mundial e foi o primeiro dele. Né? Para lá Tá eu corri os 100 começando metros, ele estava correndo 200 metros. Foi nem para final na época na aí, época, né? então estava no início. Encerrou quando mesmo, Natália, tua carreira ainda como Eu atleta? encerrei em 2008, né? 2008. Não Foi chegou a meu disputar último ano. 2007 não, o Pan-Americano não, né? Eu tentei. Tentou, né? Tentei Pan-Americano, eu lembro que eu fiquei a poucos centésimos da minha vaga, Uhum. né? Mas não consegui. Já estava no final, já estava com Tá no final de 35 anos, anos fim já. de Então a carreira. cabeça queria, mas o corpo já não Não obedecia. obedecia. Então era mais complicado. E a molecada tudo chegando. Não deu. Muito bom. E o Claudio faz o que da vida hoje? Eu sou de educação física, né? Sou personal trainer, assim como você. Uhum. Né? Trabalho com treinamento funcional, assim como você. A sigla CR igual, Também é a né? mesma coisa, É a Claudio mesma Roberto é a coisa, mesma né? coisa, é. Então, estou trabalhando com treinamento personal, como personal trainer, né? E nós fazemos parte de um projeto chamado Ídolos do Atletismo, da Uhum. Confederação Brasileira. Então, de vez em quando, a gente viaja o Brasil, aí dando palestras, né? Falando sobre a nossa história, falando sobre atletismo, né? Falando um pouco de saúde, né? Então, de vez em quando, a gente atende, né, os chamados da patrocinadora da confederação e da própria confederação para ir para algum evento, né, para a gente É remunerado para isso? remunerado para isso, né, Uhum. para a gente estar lá e tá dando as caras, né, tá falando um Tem pouco, que né, falar um pouco da mostrar. nossa história, né, divulgar o atletismo, né, Exatamente, que é algo que a gente precisa divulgar o nosso esporte
e aqui no Brasil é pouco difundido, né? Só lembra na época de Jogos Olímpicos, né? Isso. Mas Exatamente, precisamos cara. massificar o esporte amador, né? Não ficar só nessa cultura de futebol. Exatamente, cara. E o Piauí, cara, o que tu acha que o Piauí? O Piauí valoriza realmente na modalidade? Tem algum projeto aqui? O governo do Piauí, prefeitura, tem alguma coisa que você trabalha? Olha, temos projetos, né? Temos projetos aí de atletismo, né? Alguns entusiastas do atletismo criam esses projetos, mas é complicado levar à frente esses projetos, porque precisa de patrocinadores, precisa de incentivo, né? Infelizmente, não temos uma política esportiva. No Brasil, nós não temos, né? Verdade. Eu acho que para massificar o esporte depende muito, principalmente do governo municipal, né? Exato. Dentro das escolas, criar escolinhas, né? Para poder tá incentivando, né? Não podemos depender só do governo federal. O governo federal está ajudando, ajuda Né? sim Uhum. os atletas que chegam, né? Que estão lá em cima, que chegam a Exatamente, fazer, é. quando chega o alto rendimento, fazem um resultado, aí vem a Aí vem ajuda, ajuda. né? Só que poucos chegam a esse ponto, né? Então, Exatamente. para poder chegar a esse ponto, precisa de uma massa, precisa de uma maior quantidade de crianças, de adolescentes Precisa de base, né? precisa de base, e isso é dever do município e do estado, e Exatamente. isso não acontece, não é só de Teresina, Piauí, é no Brasil inteiro. É verdade. Então a gente sente essa falta dos nossos gestores, né? De estar colocando pessoas capacitadas para poder trabalhar. Infelizmente aqui nós ainda não temos, né? Uhum. A gente conversa muito com aqueles que querem entrar aí na política e querem fazer uma boa gestão, né? É isso que está faltando. Precisamos de uma pista, no caso, falando do atletismo, precisamos de uma pista de atletismo municipal. Agora temos Isso. duas, temos uma na federal federal e e uma temos na uma na UESP. estadual. Uma é federal, outra é estadual e é municipal. Municipal. Né? Então a gente precisa de uma pista, precisa de praças esportivas, né? Não são só quadras, né? É Exatamente. importante ter quadras, é Uhum. importante, precisamos sair demais, né? Mas também preciso de outros polos esportivos, né? Precisamos de outras praças esportivas que venham a atender outras modalidades. E a pista de atletismo é uma delas, né? Então a gente torce para que isso um dia E aconteça. a gente sente isso aí, cara. Eu sou professor da escola também, de escola pública, no Maranhão. E realmente, cara, a importância que é dada a outros esportes ela é muito pequena. Principalmente no que se trata aos professores em si. Por quê? Muitas vezes é falta de conhecimento mesmo de ter praticado as modalidades. Muitos chegam lá na faculdade, saem da faculdade, vão dar aula, sem sequer ter praticado atletismo, handebol, basquete. O que acontece? Eles são engolidos pelo futsal e pelo futebol. A gente é engolido por isso aí. A gente não, que eu chego na minha escola, eu passo o conteúdo que tem que passar. Atletismo, todos os esportes, eu procuro abordar. Mas existe essa deficiência, cara, principalmente na escola, que é o lugar certo da iniciação, tá? É ali que a gente tem que aprender o que é atletismo, o que é uma corrida, o que é um salto e outras modalidades também. E isso não está acontecendo, certo? Então, eu acho que passa pela base. Pela base, e a base é na escola. É na escola, mas falta estrutura, principalmente, e falta qualificação dos professores também. Tá? E aí, no caso, que entrava aí a pessoa do Cláudio. Poxa, vamos chamar um cara aqui que é referência no atletismo para qualificar nossos professores da rede municipal, da rede estadual. Bora fazer um projeto nesse sentido. E é isso que faz falta. Faz muita falta. Fizeram agora 5 anos, né, 6 anos que eu retornei de São Paulo para Teresina, né? E assim que eu cheguei aqui, coloquei um projetinho debaixo do braço, visitei a Secretaria de Esportes do Estado, do município, né? Fundesp, Semel, tapinha nas costas, não, vamos ver, vamos lá, tal. Simplesmente são engavetados e você nunca tem respostas, entendeu? Eu morava em Jaú, lá eu cheguei a ser um dos diretores de esportes, trabalhava com atletismo, né? Lá foi uma cidade onde a prefeitura me valorizou muito, né? Lá eu consegui trabalhar. Só que bate aquela saudade, seus pais vão ficando mais velhos, você quer voltar às origens, né? Por isso voltei, vim para cá. Poxa, esse aqui foi tão bem recebido, né? Me deram essa oportunidade de trabalho em Teresina, que é minha terra, né? Vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. 6 anos até hoje. Até hoje. Nunca me ofereceram nada. E fui atrás. Né? E fui atrás. Teve secretário de esportes, né, do estado, na Fundesp, que sequer me recebeu porque eu não marquei horário. Eu fui lá, não, ele não marcou horário. E não me recebeu, né? Tudo bem, não sou melhor do que ninguém, né? Exatamente.
Mas, assim, são coisas que a gente fica chateado, né? Fica chateado devido a essa valorização que a gente queria ter diante dos nossos órgãos públicos e a gente acaba não tendo, entendeu? Muitas vezes se tem até que se humilhar, né? Não é a maneira de falar, né? Mas chegar, pedir mesmo um trabalho, vamos lá, quero muito fazer pelo esporte piauiense, pelo Uhum. esporte teresinense, né? Mas não dão ouvido, né? Infelizmente não dão ouvido e acaba entrando pessoas que sequer viveram esporte, né? Pois é, cara, mas o Então, que acontece, cara? Muita gente não conhece o Cláudio Roberto ainda, sabia, cara? Por incrível muita que pareça, gente, muita gente não eu sei. conhece. Não conhece por quê? Porque o pessoal só foca no que está acontecendo agora. Hoje o pessoal está falando só em Sara Menezes, porque ela foi como treinadora, aí bota. Foi campeã como treinadora e como atleta. Aí dá um destaque para ela, o político marca ela, oh, parabéns, não sei o quê. Vai um atleta aqui do ramo do Bendimento, também fala. Mas esquece do pessoal que trouxe medalha também para o Brasil, para o Piauí. Ele não fala, pô, esquece, os caras esquece, tá? Então é por isso que a gente fez esse canal aqui, justamente Uhum. para chamar a atenção do pessoal que teve um Cláudio Roberto, que trouxe uma medalha olímpica, que é piauiense, que é de Teresina, que está aqui disposto a bancar um projeto. Mas falta apoio. Falta apoio, falta Falta apoio. apoio, pô. Então, a gente ainda, quando eu vim para cá, né, eu tinha um projeto no Jaú, né, inclusive com patrocínio e tudo. Quando eu vim embora, trouxe esse projeto, ainda vingou durante 2 anos, né, esse projeto. E eu trabalhei na Fundação Nossa Senhora da Paz, né, que Uhum, é uma das poucas escolas ainda que trabalham com esporte, sim. né, badminton, tênis de mesa lá é muito forte, É, né? né, e levei o atletismo para lá, né, então, apesar da falta de estrutura para o atletismo, né, a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho lá, né, várias crianças conseguiram conhecer o atletismo, né, então é um lugar Sim. que atende bem as modalidades, né? As modalidades esportivas, né? O judô lá também é muito forte. Enfim, durou 2 anos, aí teve um governo federal que era patrocinado pela Caixa, né? Sim. Aí teve um governo federal que assumiu e ficou muito mais complicado continuar com o projeto, né? Sim. Então teve que acabar. Né? E até hoje não consegui. Aí veio a pandemia e Uhum, até hoje a gente não conseguiu voltar com esse projeto, né? entendi. Porque a custo próprio é meio complicado, É, né? não dá Então a não, gente custa não. precisa aí de um apoio para poder ter esse projeto em andamento. E eu eu tenho uma vontade muito grande, cara, de ter o atletismo aqui no Liceu. Uhum, Eu passo por aquele Almedão, eu vislumbro exatamente. um trabalho de atletismo ali enorme, né? Exato, Devido ao espaço que tem, né? exatamente. Apesar que a parte ali ao redor encimentaram, né? Não era para É fazer para fazer aquilo, aquilo ali. né? Mas dá muito trabalho para poder ter manutenção, para poder capinar e tudo, né? É, Então eles preferem cimentar. Mas ainda dá para dá, e aqui tem muito trabalhar com lugar, pô. Aqui tem muito atletismo. lugar, se procurar, você acha. Pô, você acha Né? muito lugar para fazer uma pista de atletismo aqui no Disseu. E aqui tem muita gente boa aqui, cara. Só que não é descoberta, pô. Tem Não é exatamente. descoberta, Ah, entendeu? assim, eu saí daqui, do Liceu, conheci muitos atletas, né, que também poderiam chegar até onde eu Isso, cheguei também, mas não tiveram a mesma oportunidade que eu. Mas teve exatamente. muita gente boa aqui, a Cruz Nonata da Grande Liceu, Uhum. né, nossa melhor fundista, né, Isso, Brunonato. e Cruz Nonata, o Domingos, irmão dela, então tem muita gente boa aqui, passaram muita gente boa que é daqui do Liceu, né? É Então legal. dá para fazer um trabalho muito bom aqui, porque tem material humano, né? E o Tem material material humano. humano do Piauí, o material humano do Brasil é muito bom. É igual treinadores russos falam que eles queriam ter o material humano que o Brasil tem. A E com genética do certeza eles, Brasil, né? eles seriam a maior potência do mundo, É, exatamente devido a essa miscigenação que teve no Brasil, né? exatamente, é. Povos de vários lugares do mundo vieram para cá. Então, que dá para fazer campeão de tudo, Dá. né? Se tivesse investimento, né? Investimento, tivesse investimento. E aí, cara, passa pelos Estados Unidos também, que é um país que já coloca o cara para praticar na base ali, aprender as modalidades e mais na frente fazer aquela seleção. Você vai para basquete, você vai para atletismo, e a cultura lá é muito forte no esporte, que é o que falta no Brasil e que agora está acontecendo na China, né? A China daqui um dia vai desbancar os Estados Unidos, tá? Então, voltando, tu acha que investindo na escola, no que diz respeito à prática esportiva, tu acha que daria para o Brasil dar um salto de qualidade aí no que diz respeito ao atletismo e outras modalidades? É o que acontece no mundo. Eu tive o privilégio de viajar para 36 países, né? Em todos os continentes.
E a gente via lá fora, né? Eu fui a campeonatos, fui a meetings, né? A gente viajava, às vezes ficava um mês, 2 meses na Europa competindo para ganhar um dinheirinho, né? Que lá eles pagam quando a gente vai competir. E eu fui em uma cidade na Alemanha, né? Uma cidade de 80 mil habitantes, né? Na competição lá, o estádio tinha 20 mil lugares, né? Pense no estádio lotado para assistir uma competição de atletismo. 20 mil pessoas com uma cidade de 80 mil. Né? É muita gente assistindo. Detalhe, pago para entrar. Né? Aqui nem de graça. Pago para entrar. Né? Então, é outra cultura. Né? E qual é o principal esporte da Alemanha? O futebol. O futebol. Só que eles valorizam as outras modalidades. Entendeu? É isso que falta para o Brasil. E nas escolas. Eu fui na Finlândia em um campeonato mundial, nós fizemos nossa fase de adaptação climática e tudo em uma pista de atletismo de uma escola. Né? E lá a gente via crianças treinando, né? E na Finlândia o principal esporte lá é o atletismo, né? Principalmente o lançamento do dardo. Uma criança fazendo um lançamento de dardo que a técnica dele era melhor que o nosso campeão brasileiro na época. Né? Então, era diferente, né? Diferente, é uma cultura diferente. Infelizmente, nossa cultura está voltada só ao futebol, né? E as outras modalidades esportivas só lembram quando chegam os grandes eventos. Exatamente. Aí, pegando esse teu gancho aí, eu participei agora dos Jogos Escolares do Maranhão. Cara, tu acredita que não tinha sequer nem aluno para praticar certas competições, para realizar certas competições? Não tinha aluno para fazer salto triplo, porque não sabia como funcionava a dinâmica do salto triplo. Porque existe uma certa coordenação motora, eles não sabiam. E o professor teve de treinar eles para competir, para pelo menos ganhar medalha, para dizer que teve um competidor. Eu acredito que ninguém conseguiu fazer esse salto triplo. O problema é que nas escolas só é vivenciada a modalidade na semana da competição. Exatamente. Né? E o professor dificilmente ele vai ter aquele conhecimento, né? Como você falou, viu ali na faculdade, na universidade, por cima, só que depois ele vai se especializar naquilo que ele quer trabalhar futuramente, né? E dificilmente vai ser atletismo, até porque o atletismo é uma disciplina difícil pra caramba dentro da faculdade. Difícil. Muito difícil. Então, muitas pessoas, muitos futuros professores não se interessam pela modalidade de atletismo, né? De repente, por medo de não ter muita criança interessada, mas vai muito da criatividade do professor. Né? Cara. É porque também os caras não sabem fazer projeto. Tem muito professor da faculdade, não sabe fazer um projetozinho social para uma prefeitura isso daí, de atletismo. Então, acho que passa por isso aí também. E também, cara, a questão do atletismo é porque também falta muita estrutura. As escolas não estão preparadas, não são feitas para ter uma estrutura de atletismo. E sabe qual é a vantagem do atletismo também? Falando de estrutura, para iniciar o atletismo, olha só a riqueza do atletismo. Você inicia em qualquer lugar. É um campo de futebol, é uma quadra, é um terreno baldio. Isso. Qualquer lugar dá para praticar atletismo. É lógico, chega uma hora que você tem que ter uma certa estrutura para poder o atleta, né, ele dar uma evoluída, Exatamente. Né? Para poder trabalhar mais específico, né? Agora ali a base mesmo, a iniciação, dá para trabalhar em qualquer lugar. Então dá para trabalhar atletismo dentro das escolas, né? Só tem que ter um espaçozinho ali, né? Conhecer alguns fundamentos, né? Isso. E é isso que eu fazia na Fundação Nossa Senhora da Paz, só tínhamos a quadra lá. Então a gente tinha a quadra e quando dava, a gente pegava o carro, levava eles lá para a pista de atletismo, para eles conhecerem realmente a pista de atletismo, né? Porque quando você praticar atletismo e não conhecer uma pista, né? De repente você vai competir nos jogos escolares e chega lá nunca viu uma pista. Né? Então até assusta a criança. Nossa, eu vou correr tudo isso, 400 metros, né? Vou correr tudo isso, assusta até. Então, a gente tem que ter essa vivência. Eu lembro que muitas vezes eu ia viajar para fora, você vai sobrevoando, aí nós atletas ficávamos contando. 1, 2, 3, 4, 5. Contando quantas pistas de atletismo tinha naquele raio que a gente estava vendo ali, né? Fora as coisas que a gente não conseguia ver. Muita pista de atletismo. Lá eles têm pista de atletismo como fosse quadra aqui. Todo lugar tem uma. Né? Então, por quê? Porque eles valorizam. É o esporte base. Para mim, tinha que ser obrigatório até nas aulas de educação física o atletismo. E está na grade curricular. Né? Então, é que não é passado. Né? Que não é passado mesmo, o professor não quer, cara. E também é o que tu falou anteriormente.
não tem uma pista de atletismo da prefeitura. Por quê? Beleza, o atletismo pode ser começado em qualquer lugar, numa rua, numa quadra, num campo de futebol. Vai chegar o momento que ele tem que vivenciar uma competição numa pista profissional. Tem que chegar esse momento. Que poderia acontecer? Poxa, chama o Cláudio vai dar uma palestra de determinada escola, pega esses alunos e leva à pista de atletismo e mostra lá os fundamentos para os alunos daquela escola. Leva para aquela pista. Semana que vem, vá para outra escola, dá uma palestra para os alunos, leva também para a pista e faz aí esse rodízio. Seria muito interessante também para a gente ter essa vivência, certo? Pode ser aplicado agora, pode ser aplicado na pista da UES, na pista da Federal, porque o aluno entra na escola, no ensino, na creche, sai no ensino médio sem sequer conhecer, sem sequer praticar o atletismo em si. Ele não pratica, praticamente. É só o futebol. Quem sabe jogar bola, joga, aproveita a educação física, e quem não sabe jogar, fica ali jogado, fica ali excluído. E acontece muito. Quando eu vou dar aula, professor, eu quero bola, bola, bola. Os alunos que eram excluídos lá no comecinho, já ficam sentadinhos porque sabem que não vão praticar. É Eu verdade. já chamo logo, cara, bora, hoje não é futsal não, hoje é isso aqui. É Então é desse verdade. jeito. E assim, muitas vezes é nem culpa do professor, né? Uhum. Essa estrutura mesmo que não tem, você vai lá, tem muitas escolas e nem educação física tem. Tem algumas escolas que é uma vez por semana, Estão querendo cortar. meio-dia, Exato. meio-dia. Então, é tudo contra, entendeu? Tudo contra. Então, às vezes também eu vejo que, já percebi que falta um pouco de vontade de alguns diretores de escola de estar implementando algumas Exatamente. modalidades dentro da escola, né? Uns acham que até atrapalha, né? Então, é dura a vida do professor de É, cara. educação física, né? Dura. E depois da pandemia eu pensei que ia melhorar essa situação, mas parece que não melhorou muita coisa, não. Não, Por... voltou. Durante a pandemia deu uma melhorada, né? Porque as pessoas Uhum. começaram aquela coisa de ficar em casa e tudo, praticar uma Exatamente. atividade que vai, um exercício físico que vai melhorar, né? O que vai deixar com que o vírus não chegasse tão próximo, né? Uhum. Então, ou seja, ajudava, mas começou a voltar tudo ao Tudo normal, normal. voltou ao normal também essa questão A questão de da conhecimento, né? conhecimento, exatamente. Mas tem aquela coisa do celular hoje em dia, né? Tem isso aí Tecnologia, também, isso cara. está atrapalhando muito, né? Hoje as brincadeiras são encontradas dentro de casa mesmo, de frente a uma tela. Não é mais como antigamente, né? Eu comecei a praticar atletismo sem saber que era atletismo, dando volta no quarteirão de casa com meus colegas para ver quem Uhum. chegava primeiro, né? Exatamente. Então, era o tipo de brincadeira na época, né? Então, e hoje em dia isso não existe mesmo, né? Até mesmo devido ao perigo de brincar na rua hoje é tão perigoso, perigoso enfim. mesmo. E eu sempre falo, cara, que o esporte, né, o atletismo é o esporte base, tudo, e tem aquela frase formada com uma ferramenta da educação, né? Não só da educação, mas da segurança também, da saúde, né? Educação, segurança e saúde é o alicerce para que haja uma boa administração, né, dentro de uma gestão, né? Então, é super importante. E quando tem algum problema, né, no orçamento de uma prefeitura ou de um governo, qual a primeira coisa que eles cortam? Esporte, cultura, fica isso irrelevante. Ou seja, mal eles estão sabendo que está cortando também da educação, Exatamente. da segurança, da saúde, né? Automaticamente está cortando também. Então é algo. E eles sabem disso, né? Eles sabem disso, mas a população não sabe. Né? Então, para isso é o mais conveniente agradar a população. Quem deu a mão quando o Cláudio mais precisou? Rapaz, tantos treinadores, família, amigos, né? Eu sempre tive essa coisa de sempre me dar muito bem com todo mundo, né? Nunca tive inimigos, nunca tive problema com ninguém. Lembro que na época de revezamento, né? Eu era o único que me dava bem com todo mundo, que falava com todo mundo, né? Porque para ganhar aquela medalha, a gente vivia um verdadeiro Big Brother, né? A gente ficava de 2 meses juntos, né? Treinando. A gente tinha a técnica de passagem de bastão a melhor do mundo. Não éramos os mais velozes, mas a nossa técnica de passagem era muito rápida, né? Então a gente conseguia. O Brasil hoje tem 3 medalhas olímpicas no masculino e uma no feminino devido à nossa passagem de bastão. Então, e eu sempre me dei bem com todo mundo, com meus treinadores, né? Então,
um grupo de pessoas me deram a mão quando mais precisavam, né? Quando machucava, quando treino é duro, né? Treinar em alto rendimento é duro. Sabe quando você quer jogar tudo para cima e voltar para casa porque não aguenta mais? Aí tem aquela palavra de alguém da família, de um amigo, de um treinador, né? Então eu sempre pude contar com todo mundo que esteve no meu ambiente, né? De família e de amigos. Recursos ergogênicos. Alguém te ofereceu? Nunca ninguém me ofereceu. Nunca. Para quem não Nunca. sabe, me explica o pessoal o que é esses recursos. Para quem não sabe. Drogas, são Drogas, anabolizantes, né? anabolizante. São produtos que venham a favorecer o atleta, né? Trapaça, Melhorar né? a Isso, performance. melhorar a performance, isso nenhum treinador chegou a me oferecer. Sei de muitos que usaram, né? Muitas suspeitas também. Uhum. Nunca tive problema com relação a isso, né? Apesar que tem pessoas que acham que para chegar na Olimpíada tem que usar, Tem que usar. né? Nunca precisei, né? Nunca precisei, lógico, tive que ter uma alimentação regrada, tive suplementos Suplementação. alimentares, né? Eu sempre tive cuidado, né, nos suplementos que eu utilizava, né? Eu sempre tive muito medo dessa Uhum. questão de contaminação, né? Eu Isso, sempre guardava um pouquinho daquela amostra Uhum. para qualquer coisa, ou para estar aqui, se alguma contaminação, está Exatamente, aqui para mostrar o que foi que eu usei, né? O frasco, o lote, sempre tive esse cuidado, né? Então, muita coisa manipulada também para ter muito cuidado, porque alto rendimento não dá. É só ter uma alimentação balanceada. Não, Chega uma hora que não dá, dá tem que não. ter uma suplementação, Exatamente. importante fazer uns exames para fazer ver que você tem de excesso, o que está faltando, né, para poder suplementar ou diminuir em algo, enfim. E para isso você precisa de uma equipe multidisciplinar. Na época a gente não tinha, não. Tinha não, né? Naquele Hoje já tempo tem, né? hoje tá mais fácil. Sei que é difícil. O esporte no Brasil já foi muito mais difícil, né? E não era só coisa exclusiva daqui da nossa região, não, né? O Brasil inteiro sempre foi muito difícil. Uhum. Né? Você vai para São Paulo, agora lá vai ser bom. Chegava lá, você se deparava com muita coisa também que tinha que melhorar, né? E hoje em dia ainda tem, né? As coisas evoluem, tem alguma coisa que tem que melhorar, né? Só que os outros países também evoluem, né? Então, É verdade, a gente tem que estar acompanhando sempre. exatamente. E, Cláudio, cara, quem é que tu, assim, que você acompanha, que tu acha piauiense que um dia vai se destacar aí também mundialmente? Hoje, no atletismo. Hoje a gente tem a Letícia, né? A Letícia. Conhece ela pessoalmente? Conhece o treinador dela, nisso, meu amigo pessoal, a própria Letícia. A gente Depois eu queria sempre falar tá, com ela aqui. a gente sempre tá se vendo ali. Ela e o namorado dela, que é o João Henrique Falcão, né? Que Uhum. também foi para a Olimpíada, né? Foi pra Olimpíada, os dois. Então o casal já foi para os Jogos Olímpicos. Então são os dois, né? Que hoje estão que é o carro-chefe que puxa o atletismo do Piauí, né? Sendo que Uhum. eles, e uma grande maioria, representam outros estados. Tem certeza. Representam outros estados, outros clubes, né? Outros clubes, na verdade. clubes, Representar o Piauí sempre vai representar, né? Mas representa outros clubes para poder ter uma situação, de repente, situação financeira melhor, né? Para poder arcar com alguma viagem, para poder competir, para ficar federado regularmente, né? Nossa federação hoje está irregular. Então, muitos acabam saindo, né, do nosso. Continuam treinando aqui, a grande maioria, mas vão representar outros clubes para poder ter uma participação regular nos campeonatos. Infelizmente, é desse jeito, né? É isso que me deixa indignado, cara, porque ela tá aqui treinando, às vezes não tem apoio, daqui a 4 anos ela tá disputando a Olimpíada, ganha a medalha, e aparece os caras de plantão. Olha, parabéns, Letícia, graças ao nosso apoio, você tá lá. Nadinho. Na hora que tá aqui no começo, ninguém quer ajudar. Isso acontece com todas as modalidades. Toda Né? modalidade. Todo mundo quer ser a mãe da criança, né? Exatamente. Padrinho da criança. Exatamente. Todo mundo, mas não é fácil chegar, não, né? Não é fácil chegar, não. complicado. Às vezes acontece uma ajuda ou outra, assim. Às vezes a Secretaria de Esportes, né, do Estado ajuda, sim. Né? CEMEL Mas não é ajuda. muito, A gente não não é pode muito, também é dizer pouco. que eles não ajudam. Ajuda. Mas é insuficiente. A gente não sabe também qual é o orçamento deles, né? Exato. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa de mais se a gente quer ser cobrado para isso, né? É engraçado que a gente está vendo a campanha aí do Brasil nos Jogos Olímpicos, né? A gente vai para as redes sociais. Eu até parei de ler comentários, né? Porque é só crítica. Só crítica. Crítica em cima de crítica. Aí quando ganha o ouro, mas também, tipo no judô, né? Ganhou o ouro, mas também contra Israel, país que nem existe.
Tá, mal sabe que Israel é um dos maiores países dentro do judô. Exatamente. Né? Então, sempre quer menosprezar, sempre quer. É difícil. O brasileiro é complicado, entendeu? Nunca está complicado. satisfeito. Né? Então, Verdade. é difícil. Mas o Brasil é isso aí, ó. Essa campanha que está fazendo. Dificilmente vai muito além disso. Enquanto o Brasil ter nossos gestores ter essa visão de esporte, não vai mudar. Vai ser essa quantidade de medalha, talvez melhore um pouquinho, Uhum. né? Mas sempre vai ser esse É nível esse aí. nível mesmo. Rapaz, é assim. Agora a gente vai para 2000. Vamos lá. Para quem não sabe, pessoal. O Cláudio Roberto, ele disputou a fase classificatória dos 4 por 100 em Sydney. Classificou o Brasil para as finais. Tá? E aí, o Brasil disputou as finais, foi medalha de prata. Tá? Na hora do pódio, subiu só os 4 atletas que participaram da prova final. Aí eu quero te perguntar, qual foi a tua sensação? Tu já sabia que ia ficar de fora do pódio, aquele negócio, que não ia receber a medalha? Qual foi a tua sensação? Teve frustração? Rapaz, ainda bem que eu já sabia que não ia subir ao pódio, né? Uhum. Que no caso só sobe os 4, que é uma das maiores injustiças que tem. Se você chega no voleibol, no basquete, no futebol, todas as reservas na hora da premiação recebem, né? Por que Exatamente. no atletismo tem que ser diferente? Por que os 4, os 5, no caso, eu sei que são 6 atletas, 6 aí no atletas. caso só recebe a medalha, o reserva só recebe a medalha aquele que correu, o outro não recebe. Né? Antigamente não recebia nem aquele que correu, só os 4. A partir de Rapaz. Sydney 2000, exatamente na minha, foi que começou, não, vai receber também o atleta que correu. Só por protocolo, só pode subir os 4 que correram a final, né? Então é uma injustiça muito grande. Lógico, torci e tudo. Quando você vê os 4, você está no estádio ali, vê os 4 lá em cima, cara, a lágrima vem, né? Porque você queria estar ali também, né? Verdade. Teria que ser um direito seu que está ali. Você Exatamente. participou da campanha treinou. ali, né? Treinou, classificou, ajudou a classificar o time para a final. Exatamente. Né? Então você tinha que ganhar aquela medalha também. Porém, eu sabia que aquela medalha ia ser entregue posteriormente. Como eu não sei. Se ia ser entregue para algum dos meninos, ou para algum dirigente, se eu me chamar lá. Eu estava ali perto ali da zona mista, onde os atletas ficam. Né? Então, receberam a medalha, até chamei eles. A minha te entregaram? Não, entregou não, entregou não. Né? Então, e eu fiquei, e agora? Como é que eu vou receber essa minha medalha? Né? E engraçado que o time campeão, Estados Unidos, teve um atleta, Tim Montgomery, que foi até ex-recordista mundial, ele correu na mesma situação que eu. Sim. E ele recebeu a medalha dele. Ele recebeu a medalha dele de ouro. Né? E a minha de prata, não. Nisso, naquela correria, era a última prova do programa horário, né? A gente tinha que voltar para a Vila Olímpica para poder ir para o aeroporto, né? A gente já deixou a mala arrumada para ir para o aeroporto para poder voltar para o Brasil. É coisa muito corrido mesmo, né? Então não dá para ficar ali esperando. Então acabou a prova, vamos embora para o ônibus, voltar para a Vila Olímpica e vamos viajar, né? Chegando na Vila Olímpica, falei, minha medalha, minha medalha. Não, vai lá que nós vamos resolver. O pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Nessa de vamos resolver demorou 20 anos. Né? Então foi uma sensação terrível. Voltei, agora imagina voltar ao Brasil sem medalha. Medalhista, quando chega ao Brasil, ele quer o quê? Ir para sua cidade, mostrar a medalha, desfilar em corpo de bombeiro, aquela coisa toda. Né? É uma festa que faz, né? E eu, sinceramente, a frustração foi tão grande que eu fiquei com vergonha de voltar, né? Eu era o único medalhista olímpico no mundo que não tinha medalha, pô. Como é que eu vou voltar sem a medalha? E aí juntou que eu tinha alguns compromissos na Europa para poder competir, né? Aí, não vou. Então demorei uns 3, 4 meses para poder voltar aqui, né? Na surdina, ninguém me inventa para poder falar dessa medalha, né? E muitas vezes eu mentia, né? Porque ninguém sabia da história. Pouca gente sabia. Chegava aqui, medalha, deixei em São Paulo. Então tem que falar. Eu estava em São Paulo, ia fazer alguma palestra e tudo, deixei lá no Piauí, na casa da minha mãe. Deixei lá no Disseu, na casa da minha mãe. e ficava nessa, né? Ficava nessa. Até que um dia, um jornalista, Pedro Conde, eu morava em Jaú ainda, né, em 2015, 2016. Ele me procurou, falou da medalha e tudo, né? Cláudio, vamos atrás dessa medalha e tal, vamos embora. Fez uma matéria enorme na Folha de São Paulo. Né?
Foi atrás do comitê organizador daqueles jogos, não teve resposta, procurou pessoas, nada, nada, nada. Chegaram até de falar para não, não tinha direito não, né? Pessoas nem sabiam. E, enfim, não deu, foi uma matéria-grama, mas não deu repercussão, né? No ano seguinte, o André Domingos, o companheiro de revezamento, resolveu fazer uma réplica da medalha dele. Uhum. Ele sabia do meu sofrimento, sabia da minha frustração, né? Eu era considerado medalhista olímpico, fazia palestras, participava do programa Heróis do Atletismo, Sim. né? Só que, às vezes você vai dar uma palestra, a pessoa quer ver mais a medalha do que o palestrante, Faltava né? materialidade. Como é que eu ia fazer a palestra e não levava a medalha, né? Então era muito difícil para mim. E o André resolveu fazer uma réplica da medalha dele, né? Na época fez uma reportagem lá em Jaú, lá da Band, né? Eu lembro. Aí, pode falar, né, o nome de emissora aqui. Pode falar. Fizeram uma entrevista grande lá e tudo, né, para falar da medalha. Só que foi uma surpresa para mim, eu não sabia que ele estava armando isso, né? Ele estava na Band na época, trabalhando na Band. Ele teve a Assembleia Geral da Confederação, né, no ano seguinte, não, no mesmo ano, 2016, a Assembleia Geral, que eu faço parte da Assembleia, né? Todos os medalhistas olímpicos fazem parte da Assembleia. A gente estava em São Paulo, né? Quando me encambelaram lá, né? Saí um pouquinho lá no intervalo, voltei, e o pessoal da Band lá na frente, né? Fazendo. Já comecei a tremer, né? O mesmo pessoal que foi lá em Jaú fazer reportagem comigo. E fizeram uma homenagem super bonita para mim, né? Me chamaram, cantar no hino olímpico, tudo foi muito bacana. E o André me ofereceu a medalha, né? Então, enfim, finalmente eu tinha uma medalha olímpica. Era uma réplica, mas eu tinha uma medalha olímpica, né? E eu poderia sair finalmente das palestras e levar a medalha e mostrar para as pessoas, né? Tinha reportagem, tá lá no YouTube até hoje, mostrava para as pessoas choravam, né? Com a reportagem, então foi tudo muito bonito. Mas, enfim. No ano seguinte, aquele mesmo Paulo Conde que iniciou essa história de ir atrás da medalha, Sim. né? Cláudio, acho que agora vamos atrás daquela medalha original? Vamos embora. Acho que agora dá certo, tô na Globo. Opa, vamos lá. Não demorou muito, a equipe da Globo estava aqui em Teresina, passou 3 dias aqui, né? Esse nome do repórter agora, tá até lá em Paris. Ele fez uma reportagem muito bacana e tudo, né? E mal sabia eu que foram 2 vezes, né? Saiu até no Fantástico a reportagem, né? Falando dessa história. Aí, tempo depois, voltaram aqui de novo, né? Mostrar para mim a carta, né, do Comitê Olímpico Internacional, né, reconhecendo o erro, né, do comitê organizador daqueles jogos e que eu ia sim receber essa medalha. Era época de pandemia, então era muito difícil arrumar uma empresa para poder mandar fazer essa medalha, né? Então, o que eles fizeram? Pegaram a medalha da época mesmo, né, que estava no museu do Comitê Olímpico Internacional, né, e enviaram para mim a medalha. Isso eu não sabia. Né? Tava no museu, né, a original, não mandaram fazer outra não. Ou seja, foi melhor ainda, né, não foi feito outra, foi a medalha da época. E o Comitê Olímpico Internacional exigiu que fizesse uma premiação, né, porque quando acontece isso, geralmente eles levam até em Zurique, na Suíça, para poder fazer essa premiação. Só que era a época de pandemia, era mais complicado. E fizeram um Troféu Brasil de Atletismo lá em São Paulo. Né? No final da competição, foi muito bonito. Fez uma cerimônia, meus colegas todos estavam lá. A gente tudo gordinho lá, simulando um 4 lá por no 100. pódio. Aí subiram ao pódio, né? Tava lá um representante do Comitê Olímpico Brasileiro, no caso o Rogério Sampaio, né, do judô, e o representante do Comitê Olímpico Internacional, né, o COI, que era o Arthur Nussmann, do vôlei, né? Então ele me entregou a medalha. Cara, foi muito bacana, foi muito emocionante, né? Foi legal demais, cara. Então foi uma sensação maravilhosa, né? História bonita, cara. A bichinha olha aí, aqui, cara. Olha a medalha do cara aí. Deixa eu pegar nessa bichinha, cara. 24 anos tem ela. Olha aí. A medalha aí, pessoal. Show de bola, cara. Show de bola. Os meninos não falaram para levar a medalha, mas eu vou levar.
medieval. Se eu sei que eles vão gostar, né? Depois eu tiro uma Então, foto com cara, ela. Depois eu tiro uma foto com ela. aí as pessoas falam assim, Cláudio, por que você não entra na justiça, cara? Os danos que você teve e tal. Não, não, eu não ia atrás de dinheiro por causa E da a medalha. premiação? Não tem uma premiação de dinheiro não, Não, que a tem confederação... as premiações, Você sim, recebeu normal a premiação junto com o confederação. pessoal? Recebi todas as premiações possíveis, Uhum. patrocinadores. Não perdi nada. Só Perdeu não a nada. Só medalha não a na medalha, época, né? né? Ah, Mas é um momento que eu não troco por nada, cara. É. Acho que para valorizar a minha participação naquela Olimpíada, acho que Deus escreveu essa história, né? Acho que tinha Exatamente. que ser desse jeito. É É. por isso que eu não fui atrás de nada e tal. Eu lembro em 2003, no Pan-Americano, um dirigente do Comitê Olímpico Brasileiro chegou para mim com um broche de prata, um pin, Uhum. falando que o Comitê Olímpico Internacional tinha mandado para mim um pedido de desculpas, Desculpa. porque não tinha mais como confeccionar a medalha. Ah, Eu, mas muito educado, recebi, recebeu poxa, um né, PIN. uma boa, um pin, né, um broche. É. Né, tá até hoje guardado lá, muito Uhum. bonitinho, por Uhum. sinal. Mas, pô, não é a medalha olímpica, né? Recebi por educação. Exato. Né? Mas essa foi a resposta que eles me deram, foi me dando uma medalha. Até que, quando uma grande emissora entrou nessa situação, né? É. E as pessoas acabam se interessando um pouco mais, né? Para poder ir atrás. Até que deu certo, graças a Deus, né? Mas se não Então, fosse por isso também, cara, o Cláudio não seria tão reconhecido. Porque se tivesse ganhado a medalha no dia lá, ninguém nem te vê ganhando a medalha. é que eu falo. Ia ser o reserva que recebeu, porque só quem apareceu mesmo foram os Fosse os quatro. quatro. Né? Exatamente. Então, iam me dar a medalha na Na mão, mão. né? Ninguém ia saber que ganhei a medalha, não ia Exatamente. sair na foto, Uhum. né? Então, teve todo esse momento, Todo esse teve um momento. momento só meu, né? Igual os Exatamente. meninos falam para mim, Cláudio, esse momento é só teu, curte. Então, foi a maneira, acabou sendo uma maneira de valorizar a minha participação Exatamente. naquele revezamento, de valorizar mais ainda o revezamento, que na época no Brasil não teve nenhum ouro. Uhum. Então, a prata foi muito emblemática. Muito emblemático, Foi considerada a prata mais importante daquela Olimpíada de Sydney, Exatamente. né? Então, foi uma maneira de valorizar a minha participação. Isso saía em todos os jornais, né? Foi uma repercussão nacional, né? Saiu no site internacional da Federação Internacional, então foi É muito até especial. comparado àquela situação do Vanderlei Cordeiro também, né? Que ele tava ali na frente, o cara empurrou ele Isso. destacou mais por aquele ali. Muita gente fala que eu merecia a medalha Pierre de Coubertin, né? Que é a medalha Exatamente. que ele Que ele recebeu, né? recebeu, Exatamente pela minha resiliência, né? Exatamente. Aquela questão de superar obstáculos e tudo, da paciência que eu tive, né? Mas, cara, o fato de ter recebido ela ainda em vida, para mim é muito importante. Verdade. Talvez esperassem eu morrer para É, poder finalmente ir finalmente, atrás, né? Para poder. Sim, e essa valorização do meu estado, eu espero que ainda isso aconteça em vida também. Não esperar eu morrer para poder ter reconhecido o que o Cláudio fez e tudo. Tem aquela reverência em algum momento? Tem, entendeu? Mas eu acho que eu merecia muito mais no estado que eu estou e aquilo que eu conquistei. Demais, Não só a Olimpíada, mas todos os campeonatos que eu conquistei, né? Sempre levando o nome do Piauí à frente, sempre, era uma outra equipe, é um outro estado, sim, até porque eu tive que ir para lá, né, para poder continuar no atletismo, mas nunca deixei o nome do Piauí de lado, né? Sempre carreguei a bandeira, né? Sempre fiz questão de dizer que sou piauiense, né? Fiz questão de voltar e ajudar a desenvolver o atletismo no estado, né? Então, acho que a gente merece um pouco mais, né, com relação a isso. Eu falo, cara, sempre o Cláudio tá, para mim, tá entre os 3 atletas mais importantes da história do Piauí. Isso não tem nem dúvida. Mas falta valorização, cara. Não tá tendo valorização, infelizmente. Mas ele teve a história dele. E é uma história muito bonita, viu, Cláudio? Show de bola. Tem muitos detalhes que eu não conhecia. Eu acompanho tua carreira há muito tempo. Sabe, eu acompanho. E tinha certas situações que tu me falou que eu não sabia. Mas para fechar, Cláudio, aqui nosso bate-papo, que tá muito bom, cara, até doido. Eu queria te fazer um bate-bola aí, tá? Eu vou te fazer uma pergunta e você responde só com a resposta. Só com uma palavra. Só com uma palavra. Ídolo no esporte. Joaquim Cruz. Gosto de trabalhar com exercício físico. Família. Minha base. Comida preferida. Maria Isabel. Um lugar inesquecível. Sydney 2000. Um dia inesquecível. A medalha de prata. 100 metros, 200 metros ou 4 por 100? Qual a preferida?
Prova 4 por preferida. 100, né? 4 por 100, né? Melhor amigo no esporte. Só vale um. André Domingos. André Domingos. Melhor amigo ou amiga na vida pessoal? Fran Gomes, uma grande amiga de Jaú. Fran Gomes. Certo. O que Teresina é para você? Minha terra maravilhosa. Show de bola. Cláudio, cara, obrigado aí pela presença, cara. Eu espero te ver aqui de novo. Eu vou te chamar mais uma vez. Tomara que você Fique à venha, cara. O vontade, papo foi fique à bom vontade, demais. é Aqui bom é papo pra... demais. E aqui passa é pra... rápido, né? É ligeiro, pô. Quando eu olho aqui já tá 1 hora. Tinha que ser, era 3 horas de bate-papo. Aí tem que fatiar. Assunto Tem que tem, fatiar. assunto Assunto tem tem. demais. Ali tem muita coisa. Então, eu queria te agradecer pela presença, cara. Foi muito bom esse papo aí. Mais na frente a gente vai divulgar pro pessoal aí o link pro YouTube. Segue a gente no nosso canal, tá? E, Cláudio, cara, obrigado por tudo. Seja sempre bem-vindo aqui. E quiser deixar alguma palavra pro pessoal aí de incentivo a galera que está querendo começar no esporte. Aí eu que agradeço pelo convite, né? É sempre bom a gente estar falando sobre nossa história, né? Creio que seja até inspiradora para algumas pessoas, né? Essa questão de resiliência é muito importante, né? Exatamente. Então, cara, o que eu posso falar para as pessoas, né? Não só para atletas que estão começando, né? Eu acho que a saúde é o que a gente é o nosso maior bem, né? O exercício físico, né? Treinamento, exercício físico é muito importante para todos nós, seja ele para qualidade de vida, seja ele para nível de competição, né? O competitivo. Enfim, é um remédio, né? Digamos que é um remédio, é prevenção, né, cara? Então, vamos fazer atividade física, vamos fazer exercícios físicos, é muito importante. E sempre acompanhado de um professor de educação física habilitado, com CREF, tudo. Isso é muito importante também. Então, é isso para criançadas, para os adolescentes que conheçam o atletismo, continuem assistindo aí aos Jogos Olímpicos, conheçam as histórias dos grandes atletas, que são todas inspiradoras. Show de bola, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Galera, a gente fica por aqui. Tamo junto. Até mais.